Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, Tu desceu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. que eu não
Glória a Deus. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia. Vamos ler hoje em Romanos 8. Vamos ler o 35, 38 e o 39. Romanos 8, 35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? E o 38 diz assim: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Gostaria de te convidar a dar uma salva de palmas a esse nosso Deus que nos ama, que se entregou por nós, que deu o seu Filho para se entregar por você que está na sua casa assistindo, por nós que estamos aqui. Ele entregou o seu Filho por nós. E a Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus. E eu gostaria de fazer um convite para você. Que você não permita, que nada separe o seu amor de Deus. Que o seu amor não possa ser afastado de Deus em nenhum momento. Que você coloque o seu amor em Deus em primeiro lugar. Que você coloque a sua confiança em Deus em primeiro lugar. E que tudo isso que nós estamos vivendo não separe você do amor de Deus. Porque nada pode separar o amor dele por você, por mim, por todos nós. E nessa noite, gostaria de te convidar a levantar um clamor em agradecimento ao Senhor por esse amor tão lindo, esse amor que nos constrange, esse amor que nos redime, que nos purifica. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, eu gostaria de te agradecer por tamanho amor por nós. Espírito de Deus, muito obrigado. Obrigado por esse privilégio que é sentir o seu amor, que é ser amado por Ti. Mesmo nós não merecendo, Senhor, o Senhor nos amou, o Senhor nos ama, o Senhor tem ciúme de nós, o Senhor cuida das nossas vidas, o Senhor cuida das nossas atitudes, dos nossos caminhos, ó Pai. Senhor, muito obrigado por esse amor puro que o Senhor tem por nós, esse amor profundo que o Senhor tem por nós. Ó Espírito Santo de Deus, nos ensine a te amar, nos ensine a te querer com a mesma intensidade que o Senhor nos quer, com a mesma intensidade com a que o Senhor nos ama, Espírito Santo de Deus. E que as pessoas que estão assistindo esse vídeo, onde quer que elas estejam, que elas possam sentir esse seu amor, que elas possam sentir que nada pode separar o seu amor delas, nem esse momento de pandemia, nem miséria, nem falta de serviço, nem momentos que falta saúde, nada, Espírito Santo, nada, nenhuma crise pode separar o seu amor de nós. Então, Espírito Santo de Deus, venha e nos encha do teu amor, venha e faça com que nós sintamos o teu amor por nós, Espírito Santo de Deus. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Vamos juntos louvar esse hino que fala sobre o amor dele por nós. Que nenhuma circunstância pode diminuir esse amor que ele tem por nós. Nenhuma circunstância pode nos afastar desse amor. Glória a Deus.
Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me Tem ciúme. O seu amor é como um furacão. Eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Não de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me Somos sua herança, Ele é nosso galardão. Seu olhar de graça nos trai a redenção. Usa a graça, é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara, meu peito acelerado. Não tenho tempo pra percorrer sentimentos para o tempo. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama.
A paz, irmãos. Agora a gente vai orar pelo nosso país, pelo mundo, por tudo que está acontecendo na nossa volta com essa pandemia. E que os irmãos possam também estar orando na sua casa, possam também estar intercedendo pelas pessoas que estão sofrendo com tudo isso. E vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Deus, eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha suprir as nossas necessidades nesse tempo tão difícil, Senhor. Que o Senhor venha, Papai, nos proteger de todo aquele mal que está acontecendo à nossa volta. Papai, que nós não possamos ficar constrangidos, que nós não possamos ficar com coisas malignas na nossa cabeça. Quem sabe pessoas que estão na depressão, Senhor, por causa dessa pandemia, com medo de sair na rua, com medo de cumprimentar pessoas, com medo de trabalhar, com medo, Senhor, aquelas pessoas que são obrigadas, Senhor, a sair nesse momento, que o Senhor possa estar protegendo a cada uma delas, Pai, que o Senhor possa estar protegendo pessoas que sofreram com essa pandemia, Papai, que essas pessoas que perderam entes queridos venham, Senhor, ser confortadas pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor venha suprir todas as necessidades dessas pessoas, Papai, que a nossa economia mundial não venha sofrer um colapso, Senhor, com tudo isso que está acontecendo, Senhor, dá sabedoria para todos aqueles governantes, Papai, para os médicos, Deus, para as autoridades, que eles possam ser guiados pelo Teu Espírito Santo, para que nada de ruim venha acontecer conosco, meu Pai. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor a todos. Graças a Deus, estamos reunidos mais uma vez, após esse momento de louvor, de adoração ao Senhor. Nós tivemos um momento de intercessão pela nossa nação, e agora nós vamos meditar na palavra do Senhor, ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Então, eu quero fazer com você uma leitura lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, e verso 18. Até o verso 20. Então, o texto diz assim: certa vez, Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Feche os seus olhos aonde você estiver e vamos fazer uma oração ao Senhor. Senhor Deus, abençoe esse momento de reflexão, esse momento de meditação na Tua palavra. Nós cremos que a Tua palavra, ela não volta vazia. E eu creio que todos aqueles, Senhor, que ouvir essa palavra, de algum modo serão abençoados, porque é a palavra viva, é a palavra do Evangelho. Deus, então traga renovo, traga esperança, confronte os nossos ideais, confronte aquilo que está errado na nossa maneira de pensar, para que nós possamos cada vez mais ter uma mente alinhada de acordo com a Tua mente. Em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Amém e amém. Irmãos, nós, quando começamos a participar da igreja, começamos a frequentar uma igreja, nós temos a tendência de criar uma imagem de Deus. Uma imagem de Deus. Então você começa ali a frequentar um culto ou outro, você vai 1 mês, 2 meses, e você começa a criar para si uma imagem de Deus. E tem aqueles que não vão para a igreja e eles também têm uma imagem de Deus. Eles também têm uma imagem de Deus. Eles criam para si uma imagem de Deus. Então, algumas pessoas, ao começar a participar da igreja, a frequentar a igreja, eles criam uma imagem que não é necessariamente Deus. Não é o Deus que a Bíblia nos revela, não é o Deus que se revela
nas Escrituras, mas é algo que a gente criou do nosso próprio imaginário. Então tem aqui Deus e tem aqui a imagem que a gente criou de Deus. É algo mais ou menos parecido, mas não é Deus. Deus está aqui. E a gente cria, então, uma imagem, nós colocamos algumas características em Deus, que é da nossa vontade que Deus tenha, que é do nosso desejo que Deus tenha, que é da forma a forma que eu penso que Deus deveria ter, mas não é aquilo que a Bíblia diz que Deus é. Não é aquilo que a Bíblia diz que não é as características que a Bíblia revela para nós. Então, nós temos essa tendência de criar imagens. Então, um exemplo aqui para ficar melhor, para que vocês entendam, tem gente, você, por exemplo, tem ambientes que você vai, nunca ninguém te viu. Você vai a primeira vez nesse ambiente. Você chega nesse ambiente, as pessoas dizem, finalmente eu te conheci, eu escutei falar tão bem de você, eu escutei falar tantas coisas boas de você, mas essas pessoas nunca tinham te visto. Elas ouviram falar de você coisas boas, então elas criaram uma imagem de você. Não é necessariamente você. No entanto, tem ambientes que já as pessoas não gostam de você antes mesmo de conhecer você. Elas nunca conversaram com você, não te conhecem, nunca viram você pessoalmente, mas mesmo sem ver, só de ouvir falar, elas já não gostam de você. Porque alguém criou uma imagem negativa sua. Então nós ficamos apegados a essas imagens, quando na verdade, qual é o correto? Nós procurarmos conhecer de verdade a pessoa. Porque se nós dependermos só de imagens, essas imagens elas podem ter algumas variações comprometedoras. Então, dependendo da maneira como a pessoa vende a imagem dela para alguém, ou para um certo público de pessoas, essas pessoas vão achar que esse cidadão ou essa mulher é perfeito, quando na verdade não é. Ou então podem achar que esse homem ou essa mulher são as piores pessoas do mundo, são desprezíveis, não vale nada, são pessoas assim que não vale a pena você gastar um minuto da sua vida com elas, quando na verdade não é assim. São pessoas, muito pelo contrário, são pessoas honestas. Mas alguém que não gosta deles, venderam uma imagem negativa. Então nós temos essa tendência de ficarmos nos apegando às imagens. Nós gostamos das imagens. Então, tem gente que sem me conhecer gosta de mim. Tem gente que sem me conhecer não gosta de mim. Tem gente que sem conhecer você gosta de você. Tem gente que sem conhecer você não gosta de você, porque alguém vendeu uma imagem sua, ou positiva ou negativa. Com Jesus acontece essa mesma situação. Jesus não é diferente. Tem as pessoas que não gostavam de Jesus, naquele episódio lá na Palestina, primeiro século. Muitos não gostavam de Jesus. Inclusive, quando eu falo não gostar, é não gostar mesmo, é odiar Jesus. É ter ira, é de olhar para a cara de Jesus e ter pavor de Jesus, ter ódio de Jesus. Tanto é que a Bíblia vai relatar em alguns momentos que essas pessoas ofendiam Jesus com rótulos horrorosos. Então a gente vai ver, por exemplo, lá em Mateus, capítulo 12 e verso 24, que algumas pessoas chamavam Jesus de endemoniado, chamavam Jesus de demônio. Por quê?
Porque eles odiavam Jesus. Não é uma coisa só de não gostar. Sabe, eu não sei, eu não gosto muito daquela pessoa. Eu não gosto muito de Jesus. Não é desse não gosto muito que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando de um ódio. Tinha gente lá no tempo de Jesus que odiava Jesus a ponto de dizer que ele era um endemoniado. Jesus foi lá, expulsou um demônio de um cidadão, e aí as pessoas chegaram e falaram, esse aí é um endemoniado, por isso que ele está tirando demônios dos outros. Ofendiam Jesus da maneira mais pesada possível. Naquele tempo, chamar alguém de endemoniado era algo muito pesado. Inclusive hoje, se você ofender de verdade alguém, com bravura, e chamando alguém de endemoniado, ainda hoje é um xingamento muito sério. É uma ofensa muito séria. Então, tinha essas pessoas que não suportavam nem olhar para a cara de Jesus. Eles tinham um ódio mortal de olhar para a cara de Jesus. Em outro momento, lá em Mateus capítulo 11, verso 19, você vai ver que algumas pessoas chamavam Jesus de comilão, que queriam dizer que Jesus estava cometendo o pecado da glutonaria, era um guloso. Também diziam que Jesus era um beberrão, um cachaceiro, um pé de cana, vive bebendo. As pessoas viam qualquer coisa para atacar Jesus. Jesus comia, come demais. Jesus bebia um vinho, que naquele tempo era muito comum, ali o judeu tomar o seu vinho e tal. Jesus tomava o vinho, as pessoas julgavam Jesus de beberrão. Eram ofensas sérias para a época. Eram ofensas sérias. Se tratando de quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Aí você olha para o Filho de Deus e você chama ele de cachaceiro. Se olha para o Filho de Deus e chama ele de endemoniado. Para você ver o nível de baixeza moral dessas pessoas. Para você ver o nível da covardia dessas pessoas que não conheciam Jesus. Eles odiavam Jesus. De vez em quando, talvez passava perto de Jesus, só dava uma olhadinha para ver alguma coisa que Jesus estava fazendo e logo já começava a apontar o dedo e falar as piores coisas de Jesus. Então, meus irmãos, calúnia e difamação não é uma coisa exclusiva do nosso tempo. O nosso próprio Deus, o Deus homem, experimentou isso quando ele veio. Quando ele viveu no primeiro século lá na Palestina. Ele experimentou isso. As pessoas, ele experimentou o olhar de desprezo das pessoas. Muitas pessoas. Tanto é que o ódio dessas pessoas eu estou dizendo aqui para vocês, que não era um simples não gostar, mas era um ódio fervente mesmo. Tanto é que a gente sabe o final que esse ódio acabou proporcionando. O que aconteceu? Jesus acabou sendo morto. Com 33 anos, Jesus é morto, crucificado. Um ódio mortal. Para você ver que não era mais ou menos. Não, eles realmente odiavam Jesus. Odiavam Jesus. Então tem essas pessoas que elas, sem conhecer Jesus, elas criam uma imagem fantasiosa de Jesus. Elas criam uma coisa depravada a respeito de Jesus. Olha só, ele é um endemoniado. Deus está aqui, Jesus está aqui, mas a imagem que eles criaram estava aqui. Ele é um endemoniado, é um beberrão, é um guloso, é um comilão. Mas também tem a imagem da multidão. A multidão não é aquelas pessoas que detestam Jesus. Elas são aquelas pessoas que elas gostam de Jesus. Elas vão atrás, a multidão. A multidão, ela vai atrás. Jesus ia pregar, eles iam atrás ouvir Jesus pregar. Jesus estava ali conversando, curando, orando. Eles iam atrás, ficavam em volta de Jesus para ver o que Jesus ia fazer. É a multidão.
Então, primeiro, nós temos aqui as pessoas que não gostavam de Jesus, as pessoas distantes de Jesus, mas que criaram uma imagem de Jesus. Nós temos aqui a multidão. A multidão eram pessoas que tinham uma certa simpatia por Jesus. Olhavam para Jesus e falavam assim, eu até gosto dele. Nossa, Jesus, de vez em quando, ele até fala uns negócios bacanas. Jesus, de vez em quando, ele até fala uns negócios com sentido. Eu gosto de ouvir ele de vez em quando. Não vejo tanto mal assim que nem os nossos irmãos ali, os nossos parentes falam. Não, eu acho que Jesus fala umas coisas com sentido, sim. Acho que eu gosto. A multidão é essas pessoas. Só que a multidão também criou uma imagem de Jesus. A multidão, eles gostam de Jesus, mas eles não gostam de verdade. Eles gostam aquela coisa mais ou menos ali. Então, o que eles fizeram? Eles criaram uma imagem de Jesus, de modo que, ao olhar para Jesus, eles não viam Jesus, mas eles viam outras pessoas. Tanto é que o texto que eu li aqui com vocês, lá em Lucas capítulo 9 e verso 19, eles dizem assim, alguns dizem que você é João Batista. Olha só a imagem que eles criaram. Então tem Jesus, mas eles, ao olhar para Jesus, eles não conseguem ver Jesus, o Filho de Deus, mas eles acham que é João Batista. João Batista reencarnou, João Batista voltou a viver. Outros dizem que tu és Elias, o profeta. Percebam as imagens que essas pessoas estão criando. Outros dizem que tu és um dos antigos profetas. Talvez um Jeremias, um Isaías. Então aqui tem um público que não gosta de Jesus, que chama ele de endemoniado. Temos aqui a multidão, que até gosta mais ou menos de Jesus. Só que eles acham que Jesus é João Batista. Eles acham que Jesus é Elias. Então, esses dois grupos aqui, o que eles estão fazendo? Eles criaram uma imagem de Jesus. Não é Jesus de fato. E, no entanto, Jesus tem os seus discípulos. Tem os inimigos, tem a multidão, que fica no meio do caminho, e tem os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, aqueles que se comprometem de verdade com Jesus. Então Jesus pergunta para os seus discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo de Deus, o ungido de Deus. Tu és o Filho de Deus. Pedro, por ser discípulo, ele não criou uma imagem de Jesus. Ele conheceu o próprio Jesus. Aqui está a questão. Tem os inimigos que detestam Jesus, que não querem saber. Esse negócio de Jesus, de Deus, é bobeira, não sei o quê. Talvez são ali os irreligiosos, os materialistas, aqueles que detestam qualquer possibilidade de algo transcendente ou metafísico. Temos aqui aquele grupo que até acredita na religião, tal, acho que é bom de ir de vez em quando na igreja. Tem aquele grupo que acompanha meio de longe ali, acha até legal essa coisa de ouvir de vez em quando uma pregação, acha legal de vez em quando ele fazer uma oração, receber uma oração do pastor, tal. Acha legal. E temos aqui os discípulos, que de fato caminham com Jesus, que de fato se comprometem com Jesus, que de fato querem conhecer Jesus, não uma imagem que criou na cabeça, não uma imagem de um endemoniado qualquer, não uma imagem de Elias, de João Batista, mas o próprio Jesus.
o próprio Jesus. O discípulo é aquele que ele não se contenta com imagens. O discípulo é aquele que quer conhecer de fato o Deus que ele serve. Esse é o discípulo. O discípulo ele tem essa paixão, essa devoção de conhecer ao Senhor. Então, aí entra uma questão importante. Quando nós criamos imagens, quando nós criamos conceitos errados a respeito de quem é Jesus, nós nos comportamos de uma maneira que Jesus não pediu para a gente se comportar, mas a gente acha que ele pediu, porque a gente não está seguindo ele de verdade, a gente está seguindo uma imagem que a gente criou dele, então a gente acha que está seguindo ele de verdade. Então eu vou dar um exemplo para você aqui, muito importante. Vamos pensar na vida do cristão, naquilo que são elementos fundamentais para a vida cristã. A caridade, o serviço, servir ao próximo, servir ao reino de Deus, servir à igreja local, a oração, leitura da palavra, jejum. São ali questões fundamentais para a sua devoção. Aí, temos a tendência de fazermos essas coisas de um modo mecânico. Temos a tendência de fazer essas coisas de modo mecânico. Tom Hoveston, ele tem um livro muito interessante que se chama A Neurose da Religião. Inclusive, eu indico esse livro para você, aonde ele diz o seguinte. Ele fala assim, olha, eu tenho analisado uma questão que eu acho que precisa ser pensada pelos cristãos dos nossos dias hoje. Porque todo cristão, em nosso tempo e de séculos anteriores, você pode perceber que todo cristão, ele parece que ele tem a tendência de achar que ele está com a sua vida de oração em atraso. Parece que a vida de oração dele nunca está em dia. Parece que ele sempre está devendo ali na oração. Parece que ele sempre está devendo na leitura da palavra. Parece que ele sempre está devendo no jejum. Parece que é sempre essa coisa de estar devendo, é sempre essa eterna angústia na vida cristã de você não estar com a sua vida de oração em dia. Então você perguntou, irmão, você está com a sua vida de oração em dia? O que a maioria das pessoas vão dizer? Eu não estou. Eu não oro tanto que eu deveria orar. Eu não estou buscando tanto que eu deveria buscar. Você percebe um incômodo no coração do cristão dos nossos dias. Aí ele faz uma observação interessante. Ele diz assim, olha, na igreja, na Bíblia, nas Escrituras, nos Evangelhos, você não vai perceber nenhum homem, nenhuma mulher triste porque não estão orando o suficiente. Você não vai encontrar esse sentimento que está hoje na igreja brasileira, ou na igreja atual, no mundo todo, dessa coisa que, nossa, parece que eu não estou orando o tanto que eu deveria orar. Você vai para a Bíblia, não tem isso. Todos parece que estavam tranquilos em relação a esse assunto. Parecia que todos oravam o tanto que tinha que orar. Todos estavam se comportando de uma forma espiritual do jeito que tinha que se comportar. E por que nos nossos dias nós temos esse espírito de descontentamento, essa coisa de parece que você está sempre devendo, sempre deixando a desejar. Então, o que parece é o seguinte, é que nós estamos parando de olhar o que as Escrituras diz, e nesse trajeto de 2000 anos de igreja até os nossos dias, desde o período que Jesus morre na cruz e até os nossos dias, parece que foi se criando essa tradição da oração. Então a igreja criou essa tradição de oração, que foi construída na igreja, mas que não tem necessariamente a ver com aquilo que as Escrituras diz.
não tem necessariamente a ver com aquilo que a palavra de Deus diz, porque você não percebe esse descontentamento na palavra de Deus. Você vai perceber nos cristãos hoje esse descontentamento. Há 300 anos atrás, se você ler, você vai perceber nos cristãos de 300 anos atrás esse descontentamento. Mas nas Escrituras você não vai perceber. Você não vai perceber. Porque parece que fizeram da oração um ritual mecânico. Fizeram da oração uma coisa obrigatória. Fizeram da oração uma coisa que você tem que pagar ali, todo dia, uma moedinha para Deus. Fizeram da oração isso. Sendo que, na verdade, você não vê nas Escrituras essa insatisfação dos homens. Por quê? Porque eles não tinham essa maneira de pensar que a gente tem. Os personagens bíblicos, os homens e mulheres da Bíblia, eles não pensavam sobre oração do jeito que a história da igreja mostra que pensa. Houve aí nesse trajeto alguma modificação e que hoje nos traz esse espírito de descontentamento. Descontentamento. Em relação à Bíblia, falei da oração, vou falar da Bíblia também aqui. Muitas pessoas, ao ler um livro, por exemplo, vou dar uma coisa aqui que já aconteceu comigo. Eu já indiquei para algumas pessoas para lerem aquele livro do C.S. Lewis, O Cristianismo Puro e Simples. E aí algumas pessoas, ao fazer a leitura desse livro, relataram para mim que não conseguiram terminar a leitura do livro porque acharam ele muito pesado, acharam ele muito complexo, difícil. Acharam que, pelo nome ser Cristianismo Puro e Simples, ele iria ser um livro bem tranquilo de ler. E, na verdade, perceberam que C.S. Lewis tem uns pensamentos muito profundos ali. Então, o que a pessoa faz? O que os grandes intelectuais aconselham nesses momentos? Eles dizem assim, olha, tem momentos que tem livros que você não está pronto para ler ainda. Você não está pronto, o seu espírito, a sua mente, a sua personalidade, o seu intelecto não está pronto para fazer a leitura de certos livros ainda. Então você vai precisar amadurecer. E é muito comum você ver esses intelectuais dizerem que tentaram ler um livro num determinado momento da vida dele, não conseguiram ler, não entenderam, parece que não bateu, parece que não funcionou, a leitura não fluiu, eles fecharam o livro, guardaram. 6 anos depois, eles sentiram interesse de ler o livro. E quando eles foram ler o livro, eles perceberam que aquele livro se encaixou perfeitamente na vida deles. Então, o que eles dizem? Eles dizem que existe um processo de maturidade na vida intelectual do ser humano, aonde ele precisa amadurecer para encarar certas obras literárias. Agora, quando se trata da Bíblia, o que nós fazemos? Irmãos, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, leia a Bíblia. Só que, para você ler a Bíblia, do modo que é realmente uma leitura produtiva, você vai perceber que a leitura da Bíblia só vai acontecer na sua vida quando você perceber que você amadureceu. O seu espírito amadureceu, o seu intelecto melhorou, o seu coração está mais quebrantado, o seu coração tem uma sede natural pelas Escrituras, de modo que quando você começa a passar pelas linhas, por cada palavra, por cada frase, cada versículo, o seu coração ele vai se quebrantando e você vai tendo aquele interesse de fazer a leitura da Bíblia. No entanto, você vai ter que estar nesse momento oportuno para você fazer a leitura da Bíblia. Não é qualquer pessoa que consegue fazer a leitura da Bíblia. Tem gente que ainda está muito imaturo. Tem gente que ainda não está com o intelecto pronto.
Tem gente que ainda não está quebrantado o suficiente. Tem gente que está indo para a Bíblia com outras intenções equivocadas e não com o desejo de conhecer ao nosso Senhor. E quando você vai para a Bíblia com intenções equivocadas, quando você vai para a Bíblia com intenções pecaminosas, a sua experiência de leitura, ela vai ser inferior. Ela vai ser inferior. Você não vai ter uma experiência de leitura grande. Você não vai ter uma experiência de leitura bacana. Então é importante nós percebermos isso. Talvez você vai começar a ler a Bíblia hoje e você vai dizer assim, olha, sei lá, eu sinto que eu não estou pronto. É uma coisa meio que instintiva sua. Você fala, nossa, parece que eu não estou pronto ainda. Parece que eu não estou pronto para ler esse livro. Parece que eu não estou pronto para absorver realmente o que a Bíblia tem para nos dizer, para nos ensinar. Parece que eu não estou pronto. Parece que eu não estou pronto. Então você vai ter que ter essa sensibilidade para esperar um pouco. Pastor, você pode perguntar para mim assim, Pablo, então é o seguinte, então você está dizendo que eu não devo ler a Bíblia? Você deve ler a Bíblia, mas você não vai conseguir ler no sentido que você precisa ler. Então o que você faz? Nesse processo todo, que você não consegue orar o tanto que você acha que você deveria orar, você não consegue ler o tanto que você deveria ler, o que você faz? Você vai orando do jeito que você acha que dá para orar. Você vai lendo do jeito que você acha que dá para ler. Você vai ouvindo as pregações. Você vai fazendo pequenas leituras nos cultos. Você lê ali pequenas coisas na sua casa, na sua devocional. Você vai ali devagarzinho, ali, pequenas doses. Você vai lendo, vai orando. Mas sempre com a consciência de que você precisa, em um determinado momento, alcançar essa grandeza de espírito. Que o Espírito Santo realmente precisa colocar esse amor, essa devoção em conhecer Ele. Então a religião, ela cria essa tensão. De modo que você quer fazer as coisas espirituais como se fosse puro pragmatismo. Eu vou ler, eu fiz uma meta aqui, eu vou ler, eu preciso ler. Eu vou orar, eu fiz uma meta de orar todo dia, 1 hora por dia, tal, eu preciso orar. Então todo dia, de segunda a segunda, eu vou orar 1 hora por dia. Meus irmãos, algumas pessoas até podem ler a Bíblia desse jeito mecânico, mas a experiência dela não vai ser profunda. Ela não vai absorver tanta coisa. Uma pessoa até pode orar todo dia, 1 hora por dia, mas essa oração não vai ser uma coisa profunda. Vai ser algo mecânico, algo de performance. E o que Jesus espera de nós não é performance. O que Jesus espera de nós é verdade. Às vezes a performance, ela mente. Eu estou lendo a Bíblia, mas eu estou lendo por outros motivos, eu estou lendo porque eu fiz um compromisso, eu estou lendo porque eu fiz uma meta, eu estou lendo porque eu fiz um monte de coisa, mas eu não estou lendo porque eu quero conhecer ao Senhor. Eu estou orando todo dia, 1 hora por dia, ali fico segunda a segunda, estou orando, mas não é porque eu quero orar, porque eu sinto o meu espírito quebrantado pelo Senhor, é uma questão mecânica, é um propósito que eu fiz, e aí eu tenho que cumprir esse propósito até o final. E aí Jesus diz, olha, vocês não serão atendidos pelo muito falar. Não é o muito falar que faz com que a oração de vocês sejam ouvidas. Você percebe as imagens que a gente vai criando da vida cristã e aquilo que a Bíblia, de fato, nos ensina. Então eu quero aqui deixar um texto muito importante para aprofundar um pouco mais sobre isso que eu estou dizendo, que está lá no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 20, verso 9. Jeremias, capítulo 20, verso 9.
Nós sabemos que Jeremias foi escolhido por Deus para ser um profeta em Judá. E Judá era uma nação que estava se rebelando contra Deus. E Deus levantou Jeremias para dar uma palavra de exortação para o país. Fala, vocês precisam abrir o olho, senão nós vamos pagar caro pelo pecado da nossa nação. A nossa nação vai ser devastada. E Jeremias o tempo todo dava essa palavra de exortação para Judá. A história nos conta que, de fato, a profecia de Jeremias era verdadeira. E que pouco tempo depois, Judá foi devastada por Babilônia. Mas, enquanto isso não acontecia, enquanto a profecia de Jeremias não se tornava realidade, o que as pessoas faziam com o profeta? Cala a boca, fica quieto, você é muito pessimista. Você só dá palavra ruim para nós, você só está falando que Deus vai destruir a nação, você só está falando que Deus vai castigar Judá, fica quieto. E as pessoas humilhavam Jeremias do jeito mais covarde possível. De modo que em muitos momentos Jeremias tem conversas com Deus pesadíssimas. Se você ler o livro de Jeremias, você vai ver Jeremias assim revoltado com Deus. Porque ele falou, Senhor, você me chamou para ser um profeta, aí as palavras que o Senhor dá para mim é só palavras de exortação, são só palavras de pesadas, palavras que o povo de Judá não gosta, e aí todo mundo fica revoltado comigo, e eu fico aqui desse jeito, sendo humilhado, sendo xingado, sendo escorraçado. E tem um momento que Jeremias fica tão revoltado com o Senhor, que ele fala assim, quer saber de uma coisa, Senhor? Eu não vou mais pregar para ninguém, eu não vou mais profetizar para essa nação, eu não vou mais falar nada para esse povo, eu vou me calar, deixa vir essa devastação, deixa a Babilônia vir e destruir tudo, e eu vou ficar quieto, eu não vou falar nada. Jeremias estava tão revoltado com os problemas que ele estava tendo em relação ao ministério dele, que ele quis abandonar as coisas. Então ele diz o seguinte, eu não vou pregar mais, eu vou ficar quieto, não prego mais. Então, lá em Jeremias capítulo 20 e verso 9, Jeremias diz assim, mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome. Eu não mais pregarei, eu não mais profetizarei, eu não quero mais saber de cumprir com o meu ministério. Eu quero abandonar isso, está muito difícil. São muitas lutas, são muitas críticas, são muitas humilhações, são muitos fracassos. Eu não quero mais. Então Jeremias diz, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. O que Jeremias está dizendo é assim, olha, eu não quero mais pregar porque são tantas críticas, eu não quero mais profetizar porque são tantos problemas, eu estou revoltado com Deus, eu estou revoltado com o meu ministério, eu estou revoltado com o povo de Judá, eu não quero saber mais desse povo, mas ao mesmo tempo que eu tomo essa decisão, um fogo arde em meu coração, e eu não consigo ficar calado, eu preciso falar de Deus para a nação de Judá. Eu não consigo não cumprir com o meu ministério. Eu preciso fazer, é mais forte do que eu. É mais forte, é algo que predomina, é algo que incendeia o meu coração, é algo que fica, que domina todo o meu ser. Esse fogo é algo que todos os homens da Bíblia sentiram. Esse fogo, essa responsabilidade, é algo que todos os homens da Bíblia sentiram. Perceba, Jeremias, ele não diz que precisa pregar, ele diz que não consegue. Ele não diz que ele precisa cumprir com o ministério dele, ele diz que ele não consegue não cumprir com o ministério dele. É diferente. É completamente diferente. É completamente diferente. É um senso de dever.
É um senso de dever. Saint-Langes, que um filósofo francês, um teólogo francês, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, olha, quando nós olhamos para um grande homem da história, nós temos a tendência de ver esse homem como um homem audacioso, um homem que faz coisas assim fora do comum, um homem que não respeita regras nenhuma, um homem que está sempre disposto a quebrar barreiras. Mas, na verdade, os grandes homens são os mais obedientes, porque eles obedecem a uma voz superior. O que Saint-Langes está dizendo é o seguinte: quando você olha para um homem como Davi, você olha para um homem como Salomão, Davi, o grande rei de Israel, Salomão, o grande rei de Israel, você olha para um João Batista, um grande homem ali na história da igreja, ali no início. Nós temos a tendência de achar que esses homens, ninguém segurava esses homens, que esses homens eram desregrados, que esses homens eram pessoas que não tinham limites, mas na verdade todo grande homem é nada mais e nada menos do que um homem muito obediente a essa voz superior. Davi só conseguiu ser o grande rei que ele foi, porque ele obedecia a essa voz superior, essa voz soberana. Salomão obedecia a essa voz, Davi obedecia a essa voz, o apóstolo Paulo obedecia a essa voz, Pedro foi morto por obedecer a essa voz, Estevão conseguiu morrer defendendo Cristo por obedecer a essa voz. Homens grandes são homens obedientes a essa voz soberana. Homens grandes são homens que obedecem a essa voz. Homens pequenos não obedecem. Homens pequenos não sabem o que é regra. Homens pequenos querem viver uma vida do jeito que eles bem entendem. Eles querem construir a história do jeito que eles bem entendem. Homens grandes, segundo Saint-Langes, ele diz, são pessoas obedientes a um propósito maior. Homens pequenos abandonam. Teve um problema no ministério? Abandona. Meu ministério está difícil, está complicado, abandona. Tive uma frustração, não quero mais saber de Deus, não quero saber de Jesus. Eu não quero mais saber de coisas espirituais, não quero mais saber de cuidar do meu ministério. O pastor conversou comigo lá para eu participar do ministério. Eu não quero. São pessoas que desistem. Homens pequenos, mulheres pequenas, desistem. Homens grandes são os mais obedientes a essa voz soberana. Eles vão, custe o que custar. Eles obedecem. Eles cumprem com o seu compromisso. Jeremias tinha todos os motivos do mundo para abandonar. Tinha todos os motivos do mundo para abandonar o seu ministério de profeta. Mas ele dizia, eu não consigo. Eu não sou profeta porque eu preciso ser profeta. Eu não consigo não ser profeta. O negócio começa a queimar dentro de mim e eu preciso falar do amor de Deus, eu preciso falar das exortações de Deus, eu preciso falar da palavra de Deus para o povo de Judá. Então isso mostra para nós como o povo da Bíblia pensava em relação a questões que hoje nós pensamos um pouco diferente. Algumas pessoas cumprem com os seus ministérios porque eles dizem, eu preciso fazer. Não tem mais amor, não tem mais paixão, não tem mais nada. Eles oram, eles jejuam porque precisa, não. Eu não dou conta de ficar sem. Eu não dou conta de ficar sem. Mateus 26, 36 ao 46, tem aquele episódio que Jesus está quase para ser crucificado. Então ele chama ali alguns discípulos para orar junto com ele. E o texto diz que Jesus estava tão assim, preocupado, que ele começou a orar, e ele foi orar um pouco longe dos discípulos.
quando ele voltou para ver os discípulos, eles estavam todos dormindo. Aí Jesus disse, vocês estão dormindo, vocês não oram comigo nem uma hora, tal. Aí os discípulos, ali, disfarçados, acordaram, começaram a orar de novo. E Jesus foi de novo orar, foi um pouco longe de novo. Pela segunda vez, Jesus foi orar ao longe. Quando Jesus voltou, eles estavam dormindo de novo. O texto diz que Jesus não acordou mais eles. Porque Deus, ele é assim. Quando ele percebe que você não está interessado, ele deixa você dormir. Quando ele percebe que você não está tendo condições de orar, ele deixa você. Então, algumas pessoas têm a tendência de fazer o quê? Não, eu preciso orar, eu preciso orar, eu preciso orar. E aí nós ouvimos aquelas histórias, né? Aquelas histórias comuns, que você está lá, ajoelhado na beira da cama, e de repente você acorda meia hora depois porque você tinha cochilado. Ou então, aquelas histórias que você está deitado, aí você começa a orar ali deitado, você só acorda no outro dia e nem lembra mais da sua oração. Ou então, quando você está orando, e aí você está ali orando e começa a pensar outras coisas, aí daqui a pouco você volta e você fala, opa, eu estava orando aqui, peraí, deixa eu voltar minha oração. Já estava pensando lá em outra coisa. Tudo isso, Jesus não está nem um pouco interessado nessas orações. Meus irmãos, olha o tipo de oração. A oração que você começa e você dorme no meio. A oração que você começa e aí a sua mente se distrai e começa a pensar outras coisas nada a ver. Você acha que Jesus quer esse tipo de oração? Você acha que Jesus quer esse tipo de... Tanto é que quando Jesus volta pela segunda vez lá nos discípulos e ele vê os discípulos dormindo, ele deixa dormir. Ele deixa dormir, porque Deus é esse Deus de graça, e Ele sabe que às vezes nós não estamos prontos. O texto diz que os discípulos estavam cansados. E vai ter momentos, irmãos, que nós vamos estar cansados, nós vamos estar exaustos, nós vamos estar sem força para orar. E o próprio Deus, na sua soberania, na sua graça, no seu amor, Ele olha para você e Ele sabe que naquele momento da sua vida, você não está bem para orar. E Deus é gracioso. Deus é gracioso, Ele não vem como um carrasco e te levanta na chicotada, não. Ele deixa você dormir. Ele deixa você descansar. Os discípulos não deixaram de ser discípulos porque estavam dormindo. Ninguém vai deixar de ser discípulo porque em algum momento da sua vida não está bem espiritualmente. Ninguém vai deixar de ser discípulo por causa disso. Então nós precisamos começar a deixar as imagens que nós criamos de Jesus e precisamos conhecer Jesus. O que Jesus realmente quer de nós. Então, não force as suas orações. Não force as suas orações. Não force a sua leitura bíblica. Não force. Não force. Jeremias, capítulo 15, verso 16. Esse texto eu quero ler com você. Jeremias, capítulo 15. E verso 16. Quanto as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Jeremias está falando da palavra de Deus. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti. Observa, Jeremias está dizendo que ele está em contato com as escrituras de Deus e ele as comeu, ele devorou, ele tinha tanto interesse que parecia um homem faminto diante de um prato de comida saboroso. Ele sentiu muita alegria, o meu júbilo, muita alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, ele diz. A tua palavra é minha alegria e o meu júbilo. Por quê? Porque ele ama ao Senhor. Perceba que isso aqui não tem absolutamente nada a ver com ler a Bíblia forçado.
Jeremias parece forçado aqui. Ele parece que ele está fazendo aquela leitura lá forçada. Ai, vamos ler aqui, vai. Deixa eu ver aqui. Vou tentar ler pelo menos um capítulo hoje aqui, vai. Jeremias está fazendo isso. Parece que é isso que Jeremias está fazendo? Não, não é. Não é isso que Jeremias está fazendo. O que Jeremias está fazendo, é completamente diferente. Jeremias, ele tem prazer, ele tem amor, ele tem desejo, ele tem paixão, ele tem júbilo, ele tem essa fome pela palavra de Deus. Não há espaço aqui, então, para aquela mentalidade de forçar, aquela forçação de barra. A vida espiritual não é como algo que você precisa forçar, ela acontece. Ela acontece. Salmo 42, verso 1. Salmo 42, verso 1. Deixa eu achar aqui. Olha o que Davi... Não, melhor, Salmo 42, verso 1. Diz assim: como a corça anseia por águas correntes, olha só a linguagem que ele está usando. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Olha a linguagem. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. É esse anseio por Deus, é esse desejo de buscar ao Senhor, é esse desejo de viver a vontade do Senhor, de viver os propósitos do Senhor, de entender a necessidade de ter amor, de ter paixão. É essa coisa que não é forçada. Você percebe que no Salmo 42, o salmista diz que ele não tem forçação de barra, ele não está forçando nada, ele não está buscando a Deus porque ele está forçando alguma coisa, ele anseia por Deus, ele tem desejo por Deus, ele tem paixão por Deus. Perceba mais uma vez aqui uma imagem que nós criamos da vida cristã e o que de fato as Escrituras nos mostra. Então você pode perguntar para mim, Pablo, então, o que eu faço? O que eu vou dizer para você é o seguinte: a vida cristã, o basicão, todos nós temos que fazer, que é fazer uma oração no culto antes de começar, orar junto com a igreja, louvar o Senhor, ouvir a pregação, fazer uma oração em casa, talvez orar antes do alimento, antes de comer, como os judeus tinham esse costume lá antigamente. Então, essas coisas básicas, ler de vez em quando um versículo ou outro, tal. Mas, o que nós precisamos buscar é esse anseio pelo Senhor. É esse anseio pelo Senhor. Porque se você não tiver esse anseio, esse fogo que Jeremias diz, esse anseio que o profeta, que o salmista diz, se você não tiver, você nunca vai ter uma vida de oração, você nunca vai ter uma vida de leitura da palavra. Porque essas coisas espirituais, elas não podem ser forçadas. É algo que vem do Espírito de Deus para com o nosso espírito. E nós nos sentimos levados a Ele. Nós nos sentimos atraídos a Ele. Entende? Não é uma coisa que você força. Não é uma coisa que você fica ali. Não. Você se sente levado por Ele. Essa vida de oração que as Escrituras nos mostra. Tanto é que Jesus diz, olha, vocês acham que é pelo muito falar que vocês serão ouvidos? Vocês acham isso? Aí, em outro momento Jesus diz, olha, vocês ficam aí me chamando, Senhor, Senhor, me adorando, me exaltando, tal, mas o seu coração está longe de mim.
E tem outras pessoas que ficam aí orando nas esquinas da cidade, só para todo mundo ver que ele parece que é santo, que ele parece que é cristão, para mostrar o tanto que ele ora, mas na verdade não ora coisa nenhuma. Ele ora para as pessoas verem, mas ele não ora porque ele tem esse anseio por mim. Ele não ora porque ele tem essa paixão por mim. Então essas questões, nós precisamos estar em alerta. Nós precisamos trocar a palavra eu preciso pela palavra eu não consigo. A frase eu preciso tem que parar de existir no vocabulário do discípulo. O discípulo, ele não usa a palavra eu preciso orar. Ele não usa a palavra eu preciso ler a Bíblia. Ele diz eu não consigo não orar. É diferente. Ele tem um desejo tão grande pela leitura, ele tem um desejo tão grande pela meditação, que ele diz, eu não consigo. Eu não consigo. É mais forte do que eu. Aí você pega lá um eletricista, um cristão, tal, ele trabalha como eletricista. Ele trabalha o dia todo lá, e de repente no meio do trabalho dele ele toma um choque. Mas o coração dele está tão quebrantado, ele está tão assim, inclinado para Deus, que esse choque ali, logo ele esquece, daqui a pouco ele se pega orando por questões que ele tem sonhado, por questões que ele tem almejado, por questões de agradecimento ao Senhor por tudo aquilo que Deus tem feito. São coisas importantíssimas que a gente percebe. No entanto, irmãos, tem lá um irmão que ele é, engenheiro, enfermeiro, mecânico. Ou a irmã, professora, trabalha o dia todo, chega em casa, em vez de ir para uma novela, em vez de ir para qualquer coisa, essa pessoa começa a ir atrás da Bíblia. Ela procura livros bíblicos, livros teológicos para ler. Mas está lendo por quê? Não está ganhando nota com isso, não está ganhando dinheiro com isso, não está ficando famoso com isso, não está fazendo nada. Porque para essas pessoas a recompensa não é externa, a recompensa é interna, é a sua relação com Deus, é o seu amor com Deus. Então, esse tipo de relacionamento é o que precisamos buscar. Esse tipo de devoção é o que precisamos buscar. Se não for assim, se você não buscar isso, então, dificilmente, nós vamos evoluir na nossa vida cristã. Nós vamos ficar o tempo todo, eu preciso, e nunca vamos saber dizer, eu não consigo. Por que você ora? Porque eu não consigo ficar sem orar. Por que você estuda a Bíblia? Porque eu não consigo ficar sem meditar na palavra do Senhor. Amém? Então vamos fazer uma oração. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa mensagem. Obrigado por essa reflexão. Que o Senhor possa trazer aos corações a verdadeira compreensão do que foi dito aqui. Que o Senhor possa trazer aos corações o verdadeiro entendimento do que foi falado aqui. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoe. Abençoe cada pessoa para que nós possamos parar de acreditar em imagens e possamos começar a conhecer quem é o Senhor de fato. Sermos um discípulo do Senhor de fato. É essa a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Irmãos, Deus abençoe você, que você possa meditar no que foi dito aqui e que você possa ter uma excelente noite de domingo, tá bom? Deus abençoe e até mais.